Deus. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7. Aleluia. Em 2 Reis, capítulo 4, o título da minha Bíblia diz: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Versículo 1. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. E deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Glória a Deus. Então aqui nós podemos observar que Eliseu, através de Deus, com a orientação de Deus, ele conseguiu operar o milagre na vida dessa viúva. Essa viúva, ela era serva do Senhor. O marido dela era temente ao Senhor. A casa dela estava nas bênçãos do Senhor. Então, nós devemos ser como essa viúva. A primeira coisa que eu entendo quando eu leio essa palavra é que nós devemos ser como essa viúva. Pessoas na presença de Deus, pessoas que buscam o milagre em Deus, pessoas que têm a família firmada em Deus, na presença de Deus. Então nós devemos ser como essa viúva temente ao Senhor. E eu tenho certeza que o milagre só aconteceu na vida dessa viúva porque ela era uma viúva temente ao Senhor, porque ela acreditava, porque ela tinha fé, porque ela confiava em Deus. Se ela não confiasse em Deus, se ela não tivesse fé, nada disso teria acontecido na vida dela. Então se destaca aqui o milagre do azeite e essa viúva, que era uma viúva temente ao Senhor, como nós devemos ser nessa noite, como nós devemos ter na nossa casa, na nossa família, na nossa vida. Nós devemos ser tementes ao Senhor e obedecer à voz de Deus. Tem muitas coisas importantes que a gente pode aprender nessa palavra, muitas coisas refletem nessa palavra. E a primeira é o milagre da multiplicação do azeite. Deus fez o milagre. Eliseu, ele não sabia o que ele podia fazer para aquela viúva, mas ele sabia o que Deus podia fazer para ela. Muitas das vezes, nós não sabemos o que fazer, mas Deus sabe o que fazer na nossa vida. Então, quando nós procuramos a ajuda de Deus, Ele sabe fazer um milagre na nossa vida, Ele sabe atender às nossas necessidades. Nós temos que entender que o milagre do Senhor, Ele age conforme a nossa necessidade. Não aquilo que a gente quer, não aquilo que a gente deseja, que é um desejo do nosso coração para satisfazer o nosso ego. Mas Deus, Ele opera de acordo com a nossa necessidade. Como a viúva tinha necessidade de ter o dinheiro para pagar aquela dívida. E aí Deus usou o azeite para pagar, para fazer com que ela pagasse aquela dívida. Então é isso uma das coisas mais importantes dessa mensagem, a multiplicação do azeite, o milagre de Deus.
Essa viúva procurou o homem de Deus, ela procurou a pessoa certa para aquele momento. Hoje, nós temos comunhão com Deus através da oração. Então, nós precisamos buscar ao Senhor, buscar o socorro de Deus através da oração. Eu vou estar citando isso mais para frente. E a segunda coisa que também reflete muito nessa palavra e que muitas das vezes anda acontecendo hoje, nos tempos de hoje, está acontecendo muito. Muitas pessoas quererem movimento através do milagre na vida delas. Tem que ter movimento, tem que ter barulho, tem que ter exaltação, movimento no milagre. E muitas das vezes, Deus não usa de movimento. Quando eu falo movimento, eu quero dizer assim, a pessoa espera um milagre com trovão, com relâmpago, do céu abrindo, anjo voando, entendeu? Não é esse tipo de milagre que Deus quer trazer para nós. Ele usa simples coisas, ele usa coisa do dia a dia. Ele usa o jumentinho como ele usou, ele usa mula, estravaria, ele usa tudo de mais simples. Ele pode usar até uma cadeira, se for preciso, não sei, mas Deus, ele usa simples coisas para operar um milagre na nossa vida. Não precisa ser nada extravagante, nada que chame a atenção, porque nessa passagem a gente pode observar isso. Não teve movimento, não teve trovão, não teve relâmpago, não teve vozes, não teve nada que traz esse movimento para esse milagre dessa viúva. Foi um simples azeite, foi o que ela tinha. Ela entregou para o profeta, ela entregou para Deus o que ela tinha. E se a gente tiver pouco, a gente tem que entregar pouco para Deus. Se a gente tiver nada, a gente tem que entregar o nosso nada para Deus. Porque quando a gente entrega o nada, Deus faz a gente ter tudo. Então, assim, em simples coisas, nas pequenas coisas que Deus vai operar na nossa vida. Não adianta a gente querer que o milagre fosse tão espiritual como a gente quer que seja na nossa vida. Então, a gente pode esperar de simples coisas Deus fazer grandes coisas nas nossas vidas. E o primeiro tópico que eu quero destacar nessa mensagem é que essa viúva ela teve ação e atitude. Então, nós aprendemos com ela a ter ação e atitude. Se ela não tivesse a atitude de ir até a casa dos vizinhos, buscar aquelas vasilhas, trazer aqueles vasos para serem cheios, ela não tinha recebido o milagre. Então, a primeira coisa que nós temos que ter é a atitude. Isso está no versículo 3, que diz assim: Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, e não poucos. Então, nós temos que entender que se nós quisermos receber o milagre, nós temos que ter atitude, nós precisamos fazer com que o milagre aconteça. Não é simplesmente esperar o milagre acontecer na nossa vida. Aquela viúva, ela teve a ação e a atitude de ir atrás dos vasos e das vasilhas. Hoje, não é assim com a gente. Talvez não vai ser assim, que nós vamos ter que buscar vasilha na casa do vizinho. Mas a ação e a atitude que nos traz hoje, que nos retrata hoje, é a comunhão com Deus, é a intimidade que a gente tem com Deus. Essa é a atitude que nós temos que ter para um milagre acontecer na nossa vida. Como ela teve a atitude de ir buscar aqueles vasos, nós temos que ter a atitude de vir buscar a presença de Deus para dentro da nossa casa, para dentro da nossa vida, que aí sim Deus vai estar operando o milagre. Deus vai fazer aquilo que Ele nos capacitou para fazer, se nós estivermos cheios do Senhor, cheios da presença dEle. Um exemplo que eu realcei aqui também é que a gente quer ver a igreja crescer, frutificando, cheia de discípulos, cheia de membros, mas nós não obedecemos o ide do Senhor, ide, pregar o evangelho a toda criatura, que é uma coisa tão simples de se fazer, que é uma coisa tão fácil de falar de Deus para uma pessoa. Eu gosto muito de falar de Deus com as pessoas. Às vezes vem uma amiga minha, me pergunta, me fala mais de Deus, me conta como é ter intimidade com Deus, porque eu quero isso. É tão simples a gente trazer a palavra para alguém. Às vezes a pessoa está triste, às vezes a pessoa está angustiada, precisando de uma mensagem de conforto, de uma mensagem que vem de Deus para acalmar o coração dela, e nós não temos feito isso. A ação e a atitude também representa isso, nós irmos e pregar o evangelho de Deus. Mas se nós não estamos fazendo nem isso, que é uma coisa tão fácil, tão simples,
Será que nós vamos ter atitude, ação para estar perto de Deus, para ter comunhão com Deus, para o nosso milagre chegar? Fica de reflexão para a igreja. Então é isso, ação e atitude, primeiro tópico. E o segundo tópico que nós podemos aprender nessa mensagem, nessa passagem da viúva, onde foi multiplicado o azeite, é fartura e abundância. Você pode ver que o azeite multiplicava, ia multiplicando e não se esgotava, não acabava, até as vasilhas acabarem. Então, nós podemos ver que Deus dá tudo em abundância. Só que, assim, a gente tem que ter condição de receber. Nós temos que ter capacidade para receber o milagre. Aquela mulher, ela recebeu o tanto de azeite que ela podia receber. O tanto que ela tinha como receber o azeite. Quando ela tinha as vasilhas para encher, foi enchendo. Mas quando acabou as vasilhas, não tinha mais como multiplicar o azeite, porque ela não tinha onde colocar o azeite. Então, funciona assim o milagre na nossa vida. Deus nos dá de acordo com a nossa necessidade, com a nossa capacidade que a gente tem de receber. Se nós temos capacidade de receber muito, nós vamos receber muito. Se nós temos capacidade de receber pouco, nós vamos receber pouco. Então, eu falo para você nessa noite, que Deus possa iluminar você nessa noite, que Deus possa abrir o teu coração nessa noite, para que você venha entender isso. Porque muitas das vezes a gente tem sido ingrato com Deus. Às vezes nós recebemos pouco, sem saber que aquilo é o maior que nós podemos receber, é o tanto necessário que a gente precisa. E a gente tem sido ingrato de não agradecer nem pelo pouco. Deus começa, você pode começar pelo pouco e amanhã você pode ter muito. Mas para isso você precisa ser grato a Deus, para isso você precisa se entregar na presença de Deus, se encher do Espírito Santo, porque aí você vai receber de acordo com a necessidade de Deus, de acordo com a sua, como eu posso dizer para você, o seu merecimento. Se você estiver merecendo pouco, você vai receber pouco. Se você estiver merecendo muito, você vai receber muito. Então, anda firme na presença de Deus para você receber muito. Amém? Porque eu tenho certeza que muita gente aqui não quer receber pouco, quer receber muito do Espírito Santo. Deus, quando Ele tem para dar, Ele dá com fartura, com abundância. Mas e se a gente não tiver condição de receber essa fartura de Deus, essa abundância de Deus na nossa vida? A gente vai receber pouco. Então, se a gente quer ter fartura, a abundância das bênçãos de Deus, do milagre de Deus na nossa vida, vamos andar em comunhão com Deus, vamos ser amigos de Deus, vamos estar mais próximo de Deus, porque aí nós vamos receber muitas coisas de Deus, grandes coisas Ele vai fazer na nossa vida. A terceira coisa também que nós podemos aprender aqui, nessa mensagem sobre a viúva e Eliseu, é oração. Está no versículo 4, olha aí. Você pode me perguntar assim, não, mas eu não vi oração aí hora nenhuma, a viúva nem orou, né? Então, mas aí você vai entender agora onde que está a oração aqui. Versículo 4. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Vamos continuar aí. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre teus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. Então, aí nós podemos ver que ela entra para o quarto, fecha a porta e vai começar a distribuir os azeites na vasilha. Isso nos lembra a passagem que diz, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Mateus 6:6. Não é parecido? Vai, entra, fecha a porta e vai distribuindo o azeite. Deita o azeite em todas as vasilhas. É a mesma coisa. Vai, fecha a porta do quarto e ora em secreto com o Senhor. Hoje, o nosso milagre, às vezes ele não vem com coisas materiais para nós, assim, um milagre visível, igual está aqui. Às vezes o nosso milagre, ele vem através da nossa oração. Então, se você ir para o teu quarto, fechar a porta e orar em secreto com Deus e falar tudo o que você precisa para Deus, tudo o que você necessita, o milagre que você necessita, Deus pode operar com a tua simples oração.
Hoje nós somos os profetas, mas às vezes você não procura uma pessoa igual essa mulher procurou Eliseu. Aí você procura Deus, através do quê? Oração, porque a nossa intimidade com Deus, o nosso contato com Deus, não é através de oração. Então, nessa passagem, nós aprendemos a orar, aprendemos que nós devemos orar para receber o nosso milagre, pedindo a Deus em oração. Amém? E a quarta coisa que nós podemos entender aqui nessa mensagem também, é que o azeite, ele é o Espírito Santo e que nós somos os vasos. Ou seja, se nós somos os vasos, nós temos que estar cheios de azeite, cheios do Espírito Santo. Então, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, transbordando do Espírito Santo, o milagre está acontecendo na nossa vida, está multiplicando. A partir do momento que a gente está cheio, o milagre está acontecendo, as obras vão acontecendo na nossa vida. Então, eu digo para você que você tem que estar cheio do Espírito Santo nessa noite. Cheio do Espírito Santo todos os dias, como um vaso usado pelo oleiro, porque Jesus é o oleiro, então nós somos os vasos. Se coloca na posição de vaso e deixa o Espírito Santo te encher, deixa o Espírito Santo te usar. Nós necessitamos do Espírito Santo, não é achar que eu consigo sozinho, eu consigo com as minhas próprias forças. Não, é você se colocar na posição de vaso e falar, eu preciso do Senhor, eu preciso de azeite. Porque sem azeite, sem o Espírito Santo, eu não vou transbordar. Eu não vou conseguir o milagre, eu não vou ir adiante sem a presença de Deus dentro da minha vida. Então, nós precisamos ser cheios. Então, fazendo um resumo de tudo isso que eu disse, e que o louvor fala muito, é a gente ter a fé que a viúva teve, acreditar como a viúva acreditou, buscar como a viúva buscou, obedecer à voz de Deus como ela obedeceu. Quando o profeta disse, vai, busca as vasilhas, ela obedeceu. Nós temos que fazer tudo isso que a viúva fez para nós também alcançarmos o nosso milagre. Ação, atitude, oração, buscar o Senhor. Porque sozinho a gente não vai conseguir, não vai chegar a lugar nenhum. Nós precisamos da presença de Deus. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E nos colocar na brecha, nos colocar no pó, nos diminuir e falar, eu preciso mais de Deus, eu preciso do Senhor na minha vida para que esse milagre venha chegar até mim. Para que a vitória venha chegar. Não é achar que a gente vai conseguir sozinho, caminhando com as próprias pernas. A gente também vai precisar, se Deus nos colocar à prova, vamos ver se você realmente está merecendo esse milagre. Vai e coloca uma situação na sua vida. Se você passar por essa prova, Deus vai te dar o milagre. Aí sim você pode glorificar o nome de Deus. Mas e se você não estiver preparado? Se você não for aprovado nessa prova? Aí você não vai receber o teu milagre. Então, ande sempre em comunhão com Deus. Ande com a tua casa em comunhão com Deus. Seus filhos, ensina o caminho que deve andar ao Senhor, para que mais tarde não se desvie. Ande com a tua família na presença de Deus, como essa viúva tinha uma família temente ao Senhor. E foi por isso que Deus fez o milagre na vida dela. Porque ela era uma mulher temente a Deus. E mesmo ela tendo ficado viúva, ela ainda buscou a presença de Deus, crendo que aquilo podia mudar, que a história dela podia mudar. Então, nós temos que ter fé e acreditar que a nossa história vai mudar, que o nosso milagre vai chegar, como chegou para a vida daquela viúva. Então, é crer, porque onde tem pouco, Deus faz muito. Se você tem apenas um pouquinho de azeite na sua casa, se você tem apenas um pouquinho, dá esse pouquinho para Deus, porque é aí que vai transbordar na sua vida. Aí que você vai ficar cheio da presença de Deus. É aí que as coisas vão começar a fluir na sua vida. Então, entrega o nada que você tem nas mãos do Senhor, que Ele pode fazer tudo. Ele pode fazer multiplicar na sua vida grandemente. Eu espero que o Espírito Santo tenha falado com você nessa noite através dessa palavra.